E aí, pessoal, beleza? Boa tarde, melhor, bom dia, né? É, Vamos começar agora a nossa aula de literatura e hoje vai ser gravado porque a partir das 11 vocês estarão fazendo a prova, né? Então, provavelmente vocês estarão assistindo a esta aula logo depois da prova de hoje, quinta-feira. A gente já está chegando no finalzinho aí do nosso conteúdo. Bom, praticamente hoje a gente já encerra e talvez fique faltando somente alguma partezinha lá do final que se refere à prosa gótica, né, que são os romances da segunda geração romântica, que é o ultrarromantismo. Mas isso a gente até já comentou algumas coisas sobre essa parte quando a gente estudou a respeito da segunda fase romântica, né? Então, a aula de hoje a gente vai dar sequência no que a gente falava na aula anterior, que era a respeito dos tipos de romances românticos, ou seja, a produção em prosa do período do romantismo, né? Nós falamos que tem três categorias, né, de romances desse período, que é o romance indianista, o romance regional ou regionalista e o romance urbano, né? A gente já falou a respeito desse primeiro, que é o romance indianista, do José de Alencar, cujo tema central da obra é sempre o índio, né? E agora a gente vai estar falando a respeito da prosa regional, o romance regional e romance urbano. E uma coisa que tem que ficar clara é que essa, essa produção, né, de romances do período romântico brasileiro tinham, né, também como pegada, como proposta, a valorização do elemento nacional, né? Assim como a proposta indianista, né, tinha como teor, né, fazer o resgate histórico do passado histórico do Brasil, contando a história idealizada dos índios. Também o romance regional e o romance urbano têm essa mesma proposta, mas só que se utilizando de outros temas, né, evidentemente. Como, por exemplo, o romance regional, que é o que eu vou falar aqui agora, ele vai estar tentando retratar o Brasil através da sua diversidade cultural. Então, quando se diz romance regional, a gente vai estar falando sobre determinadas regiões particulares do Brasil, né? Na aula passada eu até falei um pouco sobre isso. Existe ali o romance regional que trata, por exemplo, da região Nordeste, tem o romance regional que trata da região Sul, né? E todos eles são, melhor, cada um deles é composto por elementos, tanto, vamos dizer assim, elementos naturais próprios daquela determinada região, como, por exemplo, elementos culturais, né? O tipo de variedade linguística que é típica daquela região, né? Determinadas formas de se falar, determinadas formas de se agir, tudo isso é colocado dentro da construção narrativa desses romances, né? Justamente para poder representar para o leitor esses diversos Brasis, né, que existem dentro de um único país, ou seja, é um país composto por uma diversidade cultural muito grande. Então, esses romances tinham como proposta também essa pegada nacionalista. E logo na página 171, tem um romance que é muito importante desse período, que foi escrito por um autor chamado Visconde de Tonnet. Se escreve Taunay, mas é francês, então se pronuncia Tonnet, Visconde de Tonnet. O nome do romance se chama Inocência. Na aula de hoje eu não vou estar falando sobre o resumo do enredo dessas obras não, né? Aí vocês poderão consultar e conhecer, né, o enredo dessas obras na própria apostila, né? Basta
logo após essa aula, vocês, na hora de lerem esse conteúdo para revisarem, tem algumas partes aqui que trazem alguns resumos sobre essas obras, tá? Eu vou me ater mais à parte dos conceitos, né, que envolvem esses livros. Então, Visconde de Toné, ele escreveu uma obra no século XIX que se chama Inocência. Essa obra ela vai se passar numa região interiorana do país, mais ou menos ali onde hoje se situa Goiás, Mato Grosso, mais ou menos ali, contando a história de uma moça chamada Inocência, que se apaixona por um rapaz que se chama Cirino, e vai demonstrar, né, os embates, né, que se tem entre esse pretendente, né, dessa moça juntamente com o pai dela, que não aprova esse relacionamento, que ele é um rapaz que vem de uma outra região e tudo mais. E o livro ele vai ter então como pegada ambientar, né, esse enredo, essa história, dentro dessa região bastante isolada do país. Não é mais floresta, né, então não trata do índio, mas também não é cidade. Então vai estar tratando dessa família, né, dessas pessoas que vivem nessas regiões isoladas do país até o século XIX, né, que não tinham comunicação com o restante do Brasil e do mundo, né, que tinham uma cultura muito própria, muito fechada. O livro Inocência, então vai estar trazendo, né, para o leitor essa realidade que existia, né, aqui no país, dessas pessoas que viviam ainda de modo isolado, né, mais ou menos assim, é como se fosse, por exemplo, aquele termo caboclo, né, as pessoas que vivem isoladas e longe, né, das grandes cidades. Então vai estar tratando mais ou menos dessa cultura cabocla, né, dessas pessoas que vivem lá, tentando demonstrar, né, mais uma vez, essa diversidade cultural do país. Na página 173, a gente vai ter também aí exemplos, né, de outras obras que eu até já comentei na aula anterior, outras obras do José de Alencar, né, como por exemplo o Sertanejo e o Gaúcho, né, que estão tratando também desses temas regionais do país. E na página 174 a gente vai ter aí o romance urbano. Como o nome já diz, ele vai estar tratando justamente da temática da cidade, né? Na época, né, no século XIX, a cidade era chamada de corte, né? No caso, a cidade grande do país era o Rio de Janeiro. E esses autores, né, entre eles, nós temos aí Joaquim Manuel de Macedo com a obra A Moreninha. Tem uma outra obra também muito importante desse período, que é do Manuel Antônio de Almeida, que se chama Memórias de um Sargento de Milícias. E também o grande autor desse período, que é o José de Alencar, que conseguiu, né, transitar, conforme eu já havia comentado com vocês em aulas anteriores, nessas três temáticas: literatura indianista, literatura regionalista, literatura urbana, né? Então, qual que é a pegada desse romance urbano? É justamente ambientar o enredo dentro da corte, na cidade. E a preferência vai ser tratar de histórias, né? Evidentemente histórias de ficção, mas que pertencem ao universo da sociedade burguesa, isto é, da classe alta, né, ali da cidade. Vai falar sobre relacionamentos amorosos, sobre problemas conjugais, sobre problemas de convívio mesmo, né, entre as pessoas ali, pertencentes a essa classe social mais alta, né? Por que isso? Porque se tinha ali um público específico que consumia esse tipo de literatura, né? Que era justamente esse público letrado, né? Normalmente o público burguês, né? Que tinha posses, então tinha acesso à cultura, tinha acesso aos estudos, então era um povo letrado, e publicados, né, em folhetins. Então esses romances urbanos, eles tratavam desse tipo de tema, né, da burguesia, justamente para poder agradar esse tipo de público, que era o público leitor
daquela época, né? Aí vai ter vai ter um diferencial bem interessante aí, que é com o autor Manuel Antônio de Almeida, que escreveu a obra Memórias de um Sargento de Milícias, que essa obra, na verdade, ela vai ser talvez a primeira obra da literatura brasileira que vai fugir dessa temática burguesa, né, em relação ao romance urbano. Vai fugir desse tema das histórias, né, de uma classe burguesa para poder tratar de histórias relacionadas à classe popular mesmo da corte, né? Ao invés de utilizar personagens que pertencem à classe alta, personagens da elite, vai estar tratando de personagens que vivem na periferia ou no subúrbio, né, lá do Rio de Janeiro no século XIX. Então, o Manuel Antônio de Almeida, ele vai ser talvez o primeiro autor que vai trazer para a literatura brasileira essas personagens da classe baixa em destaque, né, colocando-os em destaque, né. Entre outras obras, existem vários personagens dessa classe baixa, mas nunca em destaque, né, nunca serão os protagonistas de uma história. Mas no caso desse livro, não. Ele traz essas personagens que vivem no subúrbio para o centro da história, né, e vai colocá-los como protagonistas, né. E agora, só fazendo um link, né, é interessante que a literatura brasileira vive de ciclos, né, e de vez em quando surge algum movimento que vai tentar buscar lá no passado algo que já foi feito e vai trazer, e vai atualizar, né, alguma coisa que já foi feita lá no passado. Vai atualizar com elementos do tempo presente. Então, quando a gente fala de romance regionalista, quando a gente vai estudar a literatura do século XX, a gente vai ter ali a segunda fase do modernismo, que foi um outro movimento literário, uma outra escola literária. A segunda geração, ela também é conhecida como literatura regionalista ou período regionalista da literatura modernista brasileira, porque os autores também irão tratar de temas regionais, né? E isso é algo bem interessante. A gente vai ter ali o 15 da Raquel de Queiroz, a gente vai ter ali Vidas Secas, do Graciliano Ramos, a gente vai ter ali Fogo Morto, do José Lins do Rego, a gente vai ter Capitães de Areia, do Jorge Amado, né, que são todos autores do Nordeste. E essas obras que surgiram a partir de 1930, elas vão estar tratando de temáticas relacionadas à região Nordeste. Por isso, também são conhecidas como romances regionalistas. Mas com uma linguagem e uma proposta completamente diferente desses romances regionalistas do romantismo, né? Enquanto os romances regionalistas do romantismo tratavam apenas assim de enredos, vamos dizer assim, enredos mais superficiais, pequenas histórias de amor e tudo mais, os romances regionalistas de 1930, eles vão estar tratando de temáticas sociais, né? Eles terão uma crítica social, política muito, muito forte, justamente para poder mostrar esse Brasil abandonado. Mas isso vai ser um tema para o ano que vem, que a gente vai estar estudando o modernismo nas nossas aulas, beleza? Preciso então que vocês deem uma revisada nesse conteúdo, tá? E qualquer dúvida que tiverem podem entrar em contato comigo. Hoje não vai ter nenhuma atividade sobre isso. E na próxima aula eu vou estar tratando, até de uma forma bem breve, porque a parte aí da apostila é um conteúdo bem curto. Na página 180, vou estar falando sobre a prosa gótica, que tem muito a ver com a literatura de terror, né? O que a gente conhece hoje, por exemplo, como filmes ou séries, né, que tratam do tema do horror ou do tema do terror, foram inspiradas, né, ou são inspiradas em muito nesse tipo de literatura do século XIX, né, que era chamada de literatura gótica. Nesse caso que a gente vai estar estudando na semana que vem, se chama prosa gótica. Aí a gente vai ver a respeito do Álvares de Azevedo, que é um poeta que nós já estudamos na segunda geração romântica do ultrarromantismo, né? Mas agora na versão
em prosa dele, né? Ele tem então uma produção também em prosa com um livro fantástico chamado Noite na Taverna. Aí, na semana que vem a gente vai estar vendo a respeito dele, entre outras obras aí. Beleza? Dei uma lida aí. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato comigo. E grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.